Fala minha tropa, bora começar aqui mais um super conteúdo aqui no nosso canal. O nosso foco é falar exclusivamente sobre Forex e índices futuros, de como é que você vai conseguir de fato destravar nesse mercado de trade. Nesse vídeo aqui eu quero falar com aquelas pessoas que querem começar com uma estratégia básica e que funciona, e também quero falar com aquelas pessoas que estão há 1, 2, 3 anos no mercado só batendo cabeça e até hoje não teve resultado. Se você se encontra nessa situação é porque em algum momento você deixou de fazer o básico, você deixou de fazer o básico bem feito. Para você ter resultado no mercado não precisa dar tanta volta, não precisa inventar a roda, ela já está criada e eu vou te mostrar aqui como é que ela funciona. Então o que eu quero te falar já aqui no começo desse vídeo, se você até hoje não teve resultado com o mercado, é porque você deixou de executar o básico. Vamos falar aqui o que é esse básico, o que tem que ser feito para eu de fato destravar resultado nesse mercado. Primeira coisa, o teu operacional, a sua técnica, a sua estratégia, o que você quiser chamar, ela precisa ter princípio. Hoje eu vejo muitas pessoas operando no mercado sem seguir o princípio do mercado, que é o quê? Captura de liquidez, contraparte, oferta e demanda. As pessoas simplesmente estão procurando aí por gatilhos operacionais. Onde tiver um pullback eu estou entrando, um pivô, um padrão, um canal, um order block, um fair gap, as pessoas estão entrando em gatilhos aleatórios sem levar em consideração o princípio de mercado. O que seria o princípio de mercado? O seu gatilho ele pode acontecer a qualquer momento, só que depende do par que você está operando, depende do horário que você está operando naquele momento, e tudo isso precisa ser seguido à risca. Hoje o mercado de Forex ele trabalha em sessões. A gente tem a sessão da Ásia, sessão de Londres e sessão de Nova York. E cada uma dessas sessões tem o seu comportamento. E isso é princípio de mercado, é imutável. Hoje vai estar funcionando, ano que vem vai estar funcionando, daqui 5 anos o mercado ele vai se comportar nesse mesmo padrão. É sempre uma captura infinita por liquidez. E é isso aqui que eu quero te mostrar nesse vídeo. Como é que você vai aplicar esse básico bem feito. Outra coisa também que, cara, é irrefutável e tem pessoas que por anos ainda não entenderam isso e vai continuar sem entender e sem ter resultado. Se você não sentar e seguir um planejamento, se você não trabalhar o risco-retorno das suas operações, você dificilmente vai ter resultado. Então tem pessoas que estão anos no mercado e nunca parou para seguir um planejamento de risco por 30 dias. Então isso aqui é o básico. Se você não fazer esse básico, operar com princípio, não entrar em qualquer momento, mas sim com contextualização, você trabalhar com risco-retorno, você seguindo esses dois pilares aqui, já é o básico bem feito, o básico bem aplicado. O princípio eu vou te mostrar logo em seguida aqui nesse vídeo, mas antes eu quero que você já deixe o like aqui, porque o que eu vou te entregar é o que tem transformado os meus resultados no mercado. Eu vou te ensinar aqui e daqui a pouquinho vai bater o horário do mercado, eu vou abrir uma operação aqui com vocês, explicando essa metodologia, como é que funciona na prática, beleza? Então, esse vídeo aqui tem muito para te ajudar, deixa o like para que a gente continue trazendo mais conteúdos aqui para vocês, fechou? Então bora lá. Então vamos dividir esses pilares aqui para que você consiga ter esse conhecimento de forma organizada. Quando eu falo de risco e retorno, o que eu quero dizer? O quanto você está disposto a arriscar para buscar quanto. Então se eu estou arriscando 10 dólares para buscar 20 dólares, eu estou falando aí de um trade com risco e retorno 2 para 1. Então eu estou buscando 2 vezes mais o meu risco. Agora se eu estou arriscando menos 10 dólares para buscar 30 dólares, significa que eu estou trabalhando com risco-retorno de 3 para 1. Eu estou buscando 3 vezes mais o meu risco. Então, todas as operações que você for fazer tem que ter pelo menos 2 para 1, 3 para 1, dependendo do momento do mercado. É sempre essa margem aqui que eu tento buscar. Eu dificilmente vou buscar um trade 1 para 1, por exemplo, arriscando 10 dólares para buscar 10 dólares, porque isso me obriga a ter uma assertividade acima da média. Me obriga a ter uma assertividade pelo menos 55% para eu fechar positivo se eu tiver num trade 1 para 1. E convenhamos, não é a realidade de todo mundo que está no mercado ter uma assertividade mais que a metade das operações. Por isso que eu gosto de trabalhar com risco retorno 2 para 1 ou até mesmo 3 para 1, para não precisar ser refém de assertividade para ter resultado. Eu fazendo o básico bem feito, trabalhando com risco retorno favorável, aplicando o operacional seguindo os princípios de mercado, eu vou sim conseguir ter resultado. Agora, como que eu vou aplicar esse risco retorno dentro de um operacional, uma metodologia que realmente siga os princípios do mercado? O que você precisa saber é, primeiro, qual par você vai operar. Você tem que definir um par fixo para você estar operando. Você não pode simplesmente um dia operar num par noturno, depois operar num par da manhã, porque a sua rotina, o seu backtest, a sua validação do método cada dia vai ser diferente.
Então eu sempre foco em no máximo 2 pares. O meu foco aqui desse vídeo vai ser trazer o estudo do euro-dólar. Então é o euro em relação ao dólar no mercado do Forex. Eu opero bastante esse ativo, toda semana eu estou pegando as operações seguindo esse setup que eu vou te mostrar agora. O mercado do Forex ele se movimenta entre as seções de mercado. Então a gente tem Ásia, Londres e Nova York. E se tratando do euro-dólar, a moeda mais forte aqui é o dólar, que se movimenta mais na seção de Nova York. A seção de Nova York, ela se movimenta aí das 11h30 até as 18 horas, pelo menos no horário de verão que a gente está agora. E existe uma zona chamada Kill Zone. É o horário onde esse ativo mais se movimenta. Então aqui eu posso considerar 1 hora antes da abertura, que é 10h30, e 2 horas depois, que vai dar aí 1h30, mais ou menos nesse horário aí. Então, o meu período de operação no euro-dólar vai ser das 10h30 até as 13h30. Qualquer par que tenha dólar, ele se movimenta mais nesse horário, por causa da sessão de Nova York. Isso aqui é princípio, isso aqui não vai só funcionar hoje, não só semana que vem, mas sim daqui 5, 10, 20 anos, a sessão de Nova York vai continuar movimentando os pares dólar. Por isso que eu falo, quando você aplica um método baseado em princípios, você tende a chegar mais próximo do direcional do mercado. E como que a gente vai fazer isso? Você pode ver que a seção da Ásia, nos pares que tem euro-USD, por exemplo, ela gera liquidez. Então é um momento onde o mercado está mais indeciso, é onde ele está mais consolidado, lateral. Esse momento de liquidez, qual que é a função dele? É gerar a oferta e demanda do dia. Então, onde tem liquidez, a gente sabe que tem stop loss posicionado e o preço, se ele quiser subir, ele vai ter que buscar uma demanda. Se ele quiser descer, ele vai ter que buscar uma oferta. Quando eu falo demanda, eu digo toda a parte inferior do gráfico. Então, tudo que está abaixo de fundo, abaixo de uma zona de liquidez, abaixo de uma consolidação, é uma demanda. E tudo que está em cima da liquidez é uma zona de oferta. Então, a gente vai colocar aqui a oferta e demanda. Ou seja, a seção asiática ela é responsável por gerar liquidez que vai dar a contraparte, seja da oferta ou da demanda. Então, o que a gente tem que entender é que a seção da Ásia ela tem essa característica. E quando vir Londres vai buscar a oferta ou a demanda do dia. A seção de Londres ela abre 5 horas da manhã e o objetivo dela é buscar a oferta ou a demanda do dia. Por quê? Se o dia tiver um viés de alta, Londres vai ter que vir aqui na demanda para buscar a contraparte necessária para poder subir, para poder entrar em uma alta. Agora, se o dia tiver um viés de baixa, o preço na seção de Londres ele vai buscar uma região cara, onde tem a oferta para o preço poder cair e ter a força suficiente para iniciar esse movimento. Então, o que a gente precisa saber é que Londres ele segue o primeiro direcional do dia. A gente chama isso de manipulação. Então é um movimento manipulado, é um movimento intencional para buscar a contraparte do dia e depois ele reverter. Ou seja, durante o dia a gente sempre vai ter a máxima e a mínima. A máxima a gente vai chamar no dia seguinte de PDH e a mínima de PDL. Então o dia constantemente, diariamente, ele está fazendo máximas e mínimas. E essa máxima e mínima são nas zonas de oferta e demanda do dia. Então, se eu sei que o preço ele tende a cair, ele está em um ciclo de queda, eu vou aguardar ele buscar a liquidez dos topos, buscar essa oferta suficiente, eu vou evitar realizar compras aqui, eu vou evitar cair nessa manipulação do movimento, aguardar uma quebra de estrutura para poder surfar no movimento original. Agora vamos para o gráfico que é onde tudo fica mais claro. Olha só, eu estou aqui no euro-dólar e a gente está na seção da Ásia. Agora você deve estar se perguntando, Alves, como é que eu coloco esse indicador aqui para marcar as sessões de mercado? Você vai no TradingView, nos seus indicadores e vai colocar Lux algo. Coloca Lux Sessions com 2 S's, algo. Lux Sessions algo. E aí vai abrir esse indicador aqui para você. Você vai ter que configurar os horários. Eu coloco Nova York Kill Zones, que é da 10h30 até as 18 horas, que a Nova York fica aberta. Ela abre às 11h30 no tempo que eu estou gravando esse vídeo, só que eu coloco 1 hora atrás, que é quando ela já abre a sua Kill Zone. Então o mercado ele já começa a ter volatilidade pelo menos 1 hora antes da abertura da sessão e pode dar sim oportunidade para a gente poder estar realizando a entrada. Então eu coloco sempre esse horário aqui. Londres Kill Zone é das 5 horas da manhã até as 13 horas da tarde e Asian Range é das 21 horas da noite até as 5 horas da madrugada. Muito importante você colocar o UTC do seu país. Eu estou aqui no Brasil,
horário de Brasília. Então eu vou colocar o TC-3. Você colocou o TC-3, configurou os horários, é só dar um OK. Agora tem um último passo, senão não vai dar certo. No seu TradingView, no canto direito embaixo, tem o horário ali marcado. Esse horário precisa estar UTC-3. O mesmo UTC que está no indicador tem que estar no teu canto direito embaixo no TradingView, beleza? Configurou tudo certinho, colocou os horários, agora é só a gente fazer um mapeamento. Olha só, eu estou aqui na seção da Ásia e a seção da Ásia, ela é uma seção consolidada. O objetivo dela é gerar liquidez. Onde é que a gente vê liquidez? Aqui na nossa Ásia. Nos fundos, é um alvo do preço, então aqui embaixo da liquidez tem a nossa demanda. Vamos colocar a zona de demanda aqui. E temos os topos, que é a nossa zona de oferta. Então, primeiro eu preciso aguardar para ver se a seção de Londres, que abriu agora, 5 horas da manhã, vai querer buscar a oferta para cair ou vai querer buscar a demanda para subir. Bora dar o play aqui e entender o que aconteceu. Você precisa aguardar uma quebra de estrutura, um MSS. A gente chama isso de Market Structure Shift. É a troca de característica do mercado. Então percebe que quando ele está subindo, ele vem fazendo fundos ascendentes. E esses fundos eles são fortes. Essa zona ela deveria segurar o preço. Só que como aqui é um movimento manipulado, a gente vai aguardar essa zona ser rompida e vai pegar uma reversão do movimento, jogando o preço lá para a demanda embaixo. E vai ser o nosso alvo. Aqui fez outro fundo forte, que é um MSS, então eu posso considerar quebra de estrutura já aqui. Depois que o mercado ele quebrou a primeira estrutura, que a gente vai chamar ela de MSS, eu já posso estar validando um gatilho de entrada. Só que é extremamente importante isso aqui. Essa estrutura que está sendo rompida agora, ela precisa ser rompida com ineficiência. Eu preciso ver uma ação institucional aqui no preço. O que é isso? Mostra que a gente tem mão pesada posicionada no gráfico. Seria o FVG. Eu preciso aqui ter um FVG identificado para mostrar interesse na queda do preço. Olha só, temos essa sombra em cima, essa sombra aqui embaixo. Então, esse espaçamento é uma ineficiência. A gente chama isso aqui da oferta mais micro. A gente teve a oferta macro, que é onde a gente esperou o preço buscar a manipulação. Aguardei a quebra de estrutura e dentro dessa quebra de estrutura formar uma oferta de ineficiência aqui. O nosso posicionamento nessa estrutura aqui seria exatamente nesse FVG. E o nosso stop loss acima do último topo. Tem que ser um topo protegido, tá? Esse topo aqui ele é um strong high porque ele rompeu esse último fundo. Então aqui é uma região protegida. Nosso stop loss fica exatamente um pouquinho acima dele. E o risco-retorno sempre favorável. Os meus trades, a maioria deles é 2-1. Dificilmente eu vou fazer um trade 1-1, porque aí eu preciso ser refém de assertividade e não é isso que a gente quer. A gente quer ser lucrativo com o básico bem feito. Ó, acabou de abrir a posição ali e o preço veio aqui para a nossa região de take. Então, uma estratégia simples, onde eu aguardei o preço buscar a oferta, quebrar a estrutura e me posicionei na venda, aguardando a ação institucional. Vamos para o próximo cenário. Nesse próximo exemplo aqui, a gente tem a Ásia formando um pouco da tendência de alta, mas a estrutura ela permanece a mesma. A gente joga liquidez a ser capturada nos topos, aqui em cima é uma zona de oferta. Se Londres vier buscar oferta porque ele quer ficar caro para descer. Agora, se ele vir aqui nessa região de demanda, é porque ele quer ficar barato para subir, sempre levando em consideração que o primeiro movimento ele é manipulado. Vamos dar play aqui para entender o que está acontecendo na seção de Londres. Londres também está meio consolidado. Agora ele veio buscar a nossa região de oferta. E essa oferta ela fica muito interessante porque aqui embaixo a gente tem um gap. E quem opera aí já sabe que esse gap aqui ele precisa ser preenchido. Dificilmente o preço ele vai iniciar um movimento de alta absurdo antes de preencher uma demanda dessa. Então o preço tem necessidade de vir aqui nesse gap, ou seja, fazer uma venda após a quebra de estrutura lá na zona de oferta se torna ainda mais assertiva, se torna ainda mais previsível. E pode ver que é abaixo do fundo da Ásia que está exatamente a demanda que ele precisa buscar. Se ele tivesse já buscado essa demanda de cara, com certeza eu estaria pensando em compra agora e não em venda. Só que quem manda aqui é a liquidez da Ásia, né? O preço está indo buscar essa liquidez, vamos aguardar. Olha só, aqui a gente já teve um padrão de quebra de estrutura muito interessante. O preço ele não foi lá na liquidez inteira, né? Mas aqui não é um range, é uma suposição que ele pode vir tanto aqui embaixo ou lá em cima.
O que vai mandar aqui no final do movimento é realmente esse MSS aqui que ele faz. E repito aqui, esse MSS ele só é validado se tiver uma ação institucional. Olha só o FVG aqui sendo formado. Isso aqui mostra que tem um interesse muito grande na venda, né? O preço ele capturou toda a liquidez da Ásia lá atrás, toda a liquidez da Ásia, fez uma máxima, quebrou a estrutura e teve uma ação institucional. Então eu consigo me posicionar na venda aqui nessa região de order block, por exemplo, ó. Aqui é uma zona de order block, onde eu posso posicionar uma venda e colocar o meu stop loss acima do último topo, sempre protegido no último topo. E o alvo aqui ficou fácil. O alvo seria essa liquidez que foi girada abaixo. E o próximo alvo é a liquidez lá da demanda. Então a gente tem dois alvos aqui. Bora colocar uma margem 2:1 para buscar esse primeiro ponto. Vamos dar play e entender o que vai acontecer. Agora acabou de abrir a sessão de Nova York, ó, 11h30, sincronizado. Você pode ver que quando você segue o princípio do mercado, ele faz o movimento que você espera no horário que você vai exatamente estar na frente do gráfico, entende? Então, quando você segue princípio de mercado, fica muito mais simples e básico você ser lucrativo, fazendo o básico bem feito. Eu simplesmente estou aguardando o preço buscar a oferta e demanda do dia, aguardando um MSS com ação institucional e metendo ficha no mercado. Agora eu vou te mostrar na prática, tá? Agora eu vou abrir aqui o meu MetaTrader, eu vou abrir uma posição com vocês, porque daqui a pouquinho já vai abrir o horário de Nova York. E eu tô louco para pegar esse trade de hoje e mostrar para vocês na prática como é que a metodologia funciona. Agora vamos aqui para a parte prática do negócio. Tô numa sexta-feira, Ásia abriu lateralizada, Londres veio capturando liquidez dos topos, a gente teve um gap aqui, ó, gigante, um FVG mostrando o desequilíbrio do preço e tá vindo agora retornando nessa região. E o que valida pra gente essa venda é o MSS, tá? Muito importante aí você aguardar Londres fazer a manipulação, capturar a liquidez de todos os topos, que é o que aconteceu aqui, ó. E aí Nova York ela vai entregar agora uma baixa nessa região de 50 de FVG, onde a gente vai setar a nossa posição de venda. O que me deixa mais confiante nesse trade aqui é o FVG, que demonstrou uma ação institucional. Isso mostra que tem força para derrubar o preço. Agora só tem que esperar ele corrigir até aquele gap para a gente poder pegar uma venda até a liquidez dos fundos da Ásia, né? Mais ou menos aqui essa região. Então o trade de venda que a gente vai abrir agora, ele vai ser nesse modelo aqui, ó. O stop loss vai ficar acima dessas regiões de topo e o trade pode ser um 2:1 ou até mesmo um 3:1 aqui, ó, que é onde até a Ásia pode buscar. Então agora que o candle já está chegando na nossa região, vamos abrir aqui o MetaTrader para poder fazer nosso posicionamento. Vamos fazer a nossa venda. Como o mercado ele já está fazendo a retração, vou diminuir aqui a minha posição, vou entrar um pouquinho mais embaixo para eu poder não perder esse movimento. Ué, tá preta as minhas linhas? Deixa eu melhorar aqui. Gráfico de linha tem que ser branco, porque o meu fundo é preto e não vai aparecer. Vou colocar aqui preto. Pronto. Aí, agora apareceu a posição. Vou colocar o nosso stop loss aqui em cima. $500 aí, ó. Dá para aceitar essa margem aqui. E a gente pegar um movimento de queda aí, né? Aguardei o mercado quebrar a estrutura, apresentou ação institucional, agora é venda, arriscando aí $569 para buscar 1.300, 1.500. Primeiro, eu vou ver se ele vai ter potencial de buscar um 3:1, né? Se ele buscar um 2:1, já estiver me pagando $1.000 aqui nessa posição, e eu ver que ele não está com potencial para cair mais, eu consigo encerrar o trade. Mas por enquanto, vamos manter aqui esse 3:1 que dá para ele buscar tranquilo. Tem uma liquidez no fundo da Ásia para buscar, tem essa região para corrigir, toda essa indução para capturar. Então realmente é um trade onde você agora tem que deixar na mão do mercado. Você fez o seu papel, entender de onde é que está sendo a manipulação, aguardou a captura de liquidez aqui dos topos, quebrou a estrutura com a ação institucional, agora é venda em busca da liquidez a ser capturada, fechou? Vou deixar o gráfico rodando aí, daqui a pouco a gente volta para ver o que aconteceu.
operação, a gente colocou $1.000 no bolso, aí dá mais R$ 5.000, com uma estratégia simples e fazendo o básico que funciona, sem bater a cabeça, com um setup ali que vai te passar uma direção que vai ficar claro aonde é que você vai se posicionar, vai ficar claro onde é que está a manipulação, onde é que está a entrega original do dia. E eu quero te fazer um convite. Eu vou te entregar agora a minha mentoria de graça. Eu tenho uma mentoria de 2 horas, onde eu te ensino toda essa metodologia aqui. E para você acessar, é só clicar na descrição desse vídeo aqui, que eu vou estar te entregando essa mentoria de 2 horas completa, te entregando todo esse método de sessão de mercado, daily bias, posicionamento, e tem muito mais coisa lá. É só você ir aqui na descrição desse vídeo e clicar. Fechou? E também não esquece de dar o like nesse vídeo, porque a gente está voltando aqui com os conteúdos no canal e, tropa, não é fácil. Tem que ter consistência, é conteúdo toda semana, eu quero postar vídeo 2 vezes por semana para vocês e eu preciso do incentivo, que é o like, deixando o like aqui, deixando um comentário o que você está achando do vídeo, já me ajuda demais a continuar nessa jornada, fechou? Agora vamos fazer aqui o review desse trade que a gente acabou de fazer. Tava aqui na seção da Ásia, liquidez embaixo, liquidez em cima, então eu já sei aonde é que está a oferta do dia, aonde é que está a demanda, caso ele busque, e hoje foi um dia onde ele decidiu buscar a oferta, né? Tudo certo até então, olha lá, o mercado subindo, 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 e a gente vai aguardar o mercado chegar na kill zone aí, que é 10,5, dá 11,5, aguardar essa reação para Nova York. Aqui o mercado, ele capturou a liquidez dos topos, aqui ele fez uma distribuição de mercado, né? Então ele começou a desacelerar fazendo topos iguais e depois desses topos iguais o mercado vem, captura a liquidez e é exatamente aqui onde a gente pode aguardar um MSS, lembrando que tem que ser uma quebra-estrutura com ineficiência, tem que ter um FVG aqui mostrando ação institucional. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. Quando eu vi esse setup aqui, eu falei, é hoje que eu vou colocar dinheiro no bolso. Quando veio o setup montado aqui, para mim ficar muito claro, foi essa estrutura montada para o dia de hoje, você já sabe, né? É venda, stop loss acima do último topo, o alvo que eu peguei foi um 2-1, acreditando na captura dessa liquidez aqui, só que também tem a captura da liquidez da demanda da Ásia, que também é uma opção para quem quer pegar um trade 3-1, por exemplo, né, nessa região. Então vamos ver o que aconteceu ao longo da manhã aí. Abriu a posição e, foi direcional, cravado. E isso aqui só acontece porque você entrou com preço caro, entrou com quebra de estrutura, aguardou uma ação institucional e se posicionou na venda com um alvo de liquidez. Isso aqui se chama princípio. Então eu só quero te pedir uma coisa aqui nesse vídeo, é deixar o like e se você quiser continuar evoluindo, vai na descrição aqui embaixo e acessa a minha mentoria gratuita de 2 horas para você começar a destravar nesse mercado ainda mais. A gente se vê na próxima, deixe seu comentário, o que você achou dessa estratégia e bora pro próximo nível.